Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. O vento cortava a estrada de terra que levava à antiga prisão de São Bartolomeu. O prédio, abandonado há décadas, havia sido transformado em um ponto turístico para visitantes corajosos que quisessem experimentar um passeio assombrado. Emanuela estava no banco de trás do carro, ouvindo seus amigos discutirem animadamente sobre a visita noturna. Dizem que tem gente que entra lá e sai diferente, comentou Júlio, o mais supersticioso do grupo. Besteira, rebateu Emanuela, cruzando os braços. Só mais uma construção velha cheia de histórias exageradas. Apesar do ceticismo, ela não recusou o convite. Gostava de experiências novas, mesmo que fossem baseadas em lendas bobas. Além disso, sua família era espírita, e desde pequena, cresceu ouvindo relatos sobre presenças e energias. Mas nunca havia sentido nada. Nunca vira nada. Para ela, tudo não passava de projeções da mente. O carro parou em frente ao portão de ferro retorcido. A luz fraca da lua revelava a imensidão sombria da estrutura. Paredes de pedra escurecidas pelo tempo, janelas com grades enferrujadas e um pátio tomado pelo mato. Um homem magro, de olhar profundo, esperava na entrada. Era o guia. Bem-vindos à prisão de São Bartolomeu, disse, sua roupa ecoando no ar frio. Espero que aproveitem a experiência. Emanuela sentiu um calafrio percorrer sua nuca, mas ignorou. Devia ser o vento. O grupo entrou. As lanternas iluminavam o interior escuro da prisão. O cheiro de umidade e ferrugem tomava conta do ambiente. Os corredores eram longos e apertados, com celas distribuídas em ambos os lados. Aqui ficavam os prisioneiros mais perigosos, explicou o guia. Esta prisão foi fechada às pressas. Dizem que houve algo estranho, algo que fez os guardas abandonarem o local de um dia para o outro. Emanuela revirou os olhos. Mais uma história para assustar turistas. Eles avançaram até uma sala maior, onde o guia parou e apontou para uma cela em especial. Essa era a cela 24. O último prisioneiro que ficou aqui nunca saiu. Como assim? Perguntou Raquel, a amiga mais impressionável. Ele foi condenado à solitária, mas, quando vieram buscá-lo, a cela estava trancada por dentro. Ninguém conseguiu abrir, nem mesmo arrombando. E o que aconteceu? Júlio perguntou. Quando finalmente conseguiram entrar, a cela estava vazia. Silêncio. Emanuela riu. Então vocês querem que a gente acredite que o cara evaporou? O guia apenas sorriu. O grupo seguiu pelos corredores escuros. A sensação de confinamento era intensa, e o som de passos ecoava de forma estranha, como se houvesse mais gente ali do que apenas os visitantes. De repente, o estrondo. A porta de ferro atrás deles se fechou sozinha. Raquel gritou. Júlio correu até a porta e tentou abri-la. Nada. Deve ser o vento, disse Emanuela, mas sua voz saiu mais baixa do que esperava. O guia permaneceu impassível. O caminho agora é só para frente. Eles seguiram, os corredores parecendo se estreitar a cada passo. Emanuela começou a sentir algo diferente. Um desconforto estranho, o ar estava pesado. E então, ela ouviu. Um sussurro, baixo, rouco, chamando seu nome. Ela parou abruptamente, o coração acelerado. O que foi? Perguntou Júlio. Emanuela olhou para os lados. Nada. Nada. Mas no fundo do corredor, por um instante, ela viu. Uma sombra, parada, observando. Emanuela piscou e a sombra desapareceu. Mas algo dentro dela dizia que aquilo não era imaginação. Algo ali estava acordado. Algo ali estava esperando por ela. Emanuela tentou se convencer de que a sombra no fundo do corredor era apenas um jogo de luz. Mas a sensação incômoda persistia. O grupo continuou andando, mas algo parecia diferente. Os corredores, que antes seguiam uma estrutura lógica, agora pareciam se estender de forma irregular, como se estivessem caminhando dentro de um labirinto vivo. Tenho a impressão de que já passamos por aqui antes, murmurou Raquel, abraçando os próprios braços. O guia olhou para ela com um meio sorriso. Prédios antigos sempre pregam peças na mente. Mas fiquem tranquilos, eu conheço cada canto deste lugar. Emanuela sentiu um arrepio. Havia algo na voz do guia que lhe causava um desconforto estranho. Vamos até a ala de isolamento, ele continuou. É a parte mais antiga da prisão. Lá, os prisioneiros ficavam trancados por semanas sem ver a luz do sol. Alguns enlouqueceram, outros simplesmente sumiram. A expressão de Raquel se contorceu de medo. Como assim sumiram? As portas estavam trancadas por fora, mas ao abrirem, as celas estavam vazias, sem explicação. Emanuela cruzou os braços.
E ninguém pensou que talvez os guardas estivessem envolvidos? Um túnel, uma fuga planejada? O guia apenas sorriu. Eles continuaram descendo e a temperatura parecia cair a cada passo. O cheiro de ferrugem ficou mais intenso e Emanuela percebeu que o som dos próprios passos parecia abafado. Ela olhou para os amigos. Todos estavam tensos, os olhos varrendo a escuridão à frente. E então veio o barulho. Um arranhão longo e seco, vindo de dentro de uma cela. O grupo congelou. "Tem alguém aí?" perguntou Júlio, a voz hesitante. O silêncio respondeu. Mas então, de dentro da cela escura, um sussurro rastejou até os ouvidos de Emanuela. "Emanuela!" Ela deu um passo para trás. "O que foi?" perguntou Raquel. Emanuela olhou para dentro da cela, mas não havia ninguém ali. "Nada", respondeu, sentindo o coração acelerado. Mas sabia que não era nada. Sabia que algo estava chamando por ela. A cela de onde o sussurro veio estava vazia, mas as paredes estavam cobertas por arranhões profundos. Palavras desconexas foram rabiscadas na pedra, como se alguém as tivesse escrito com unhas ou algo ainda mais afiado. Mas uma coisa fez Emanuela prender a respiração. Entre os rabiscos havia um nome: Emanuela. O sangue gelou em suas veias. "Quem escreveu isso?" murmurou, o estômago revirando. Raquel e Júlio se aproximaram, mas o guia apenas observava, impassível. "Pode ser uma coincidência", disse ele. "Ou talvez não." Emanuela sentiu um nó na garganta. Coincidência? Impossível. Ela nunca estivera ali antes. Seu nome não era comum. Não havia razão para estar escrito naquela parede. A sensação sufocante aumentou, como se as paredes estivessem se fechando ao redor deles. Então ouviram passos pesados, mas não vinham de nenhum deles. O grupo se virou para o corredor escuro. Silêncio. Júlio segurou a lanterna com mais força. "Eu quero sair daqui", disse Raquel, a voz trêmula. O guia continuou olhando para a cela, como se estivesse esperando algo. Então um som abafado veio do fundo do corredor, um arrastar lento e irregular, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Emanuela segurou a respiração. O corredor à frente estava escuro. Mas então, entre as sombras, algo se moveu. Um vulto, parado, observando. O vulto não tinha um formato definido, não era uma pessoa. Não era nada que Emanuela pudesse explicar. Era como uma sombra viva, densa, preenchendo o espaço de maneira errada. Raquel segurou o braço de Emanuela. "A gente precisa ir", sussurrou. Mas o guia não se moveu. "Se correrem, pode ser pior", disse ele calmamente. Júlio deu um passo para trás. "O que quer dizer com isso?" O guia suspirou. "Esta prisão não é apenas um lugar." Emanuela sentiu um arrepio. "O que você quer dizer com isso?" Mas antes que o guia pudesse responder, o vulto se moveu. E no instante seguinte, as luzes das lanternas piscaram. Emanuela piscou. E quando abriu os olhos novamente, seus amigos não estavam mais ali. O corredor diante dela não era mais o mesmo. As paredes estavam mais estreitas. O chão parecia irregular. Ela estava sozinha. O silêncio absoluto esmagava os ouvidos de Emanuela. Ela tentou gritar, chamar pelos amigos. Nada. Apenas o eco da própria respiração. Andou pelo corredor, as mãos tremendo. O caminho parecia se estender de forma impossível, como se nunca chegasse a lugar algum. Então, uma porta entreaberta chamou sua atenção. Uma cela. Ela não queria olhar, mas algo dentro dela puxava. Respirou fundo e se aproximou. Dentro da cela havia algo no chão. Um pedaço de tecido. Não era apenas um pedaço de tecido. Era uma blusa. Sua blusa. Mas estava velha, puída, como se estivesse ali há anos. E então veio a voz. "Você demorou." O coração de Manuela disparou. Ela se virou, mas a cela estava vazia. Apenas escuridão. Apenas um frio cortante. Mas a sensação de que alguém estava ali era inegável. E então, na parede oposta, mais palavras rabiscadas na pedra apareceram. Dessa vez não era apenas seu nome. Dessa vez era uma frase. "Emanuela, você nunca saiu." O ar na cela estava denso, como se o próprio espaço estivesse dobrado sobre si mesmo. O frio atravessava a pele de Emanuela, mas o que realmente a congelava era aquela frase na parede. "Emanuela, você nunca saiu." Ela forçou os olhos a lerem de novo, como se pudesse mudar o significado das palavras. Seu coração martelava contra o peito. "Isso não faz sentido." A voz dela soou pequena, fraca. Atrás dela, o corredor parecia mais escuro. A lanterna tremia em suas mãos suadas. Ela precisava encontrar os amigos, precisava sair dali. Deu um passo para trás, pronta para correr, quando algo aconteceu. O ar ao seu redor mudou. Como um estouro silencioso, uma presença tomou conta da cela. Não um vulto, não uma sombra. Algo diferente. Era como se a própria cela estivesse olhando para ela. O pânico subiu pela garganta de Emanuela.
Ela girou nos calcanhares e correu. As paredes da prisão pareciam se mover ao seu redor. Ela corria, mas os corredores pareciam diferentes a cada curva. O caminho que antes levava à entrada agora terminava em um beco sem saída. Emanuela parou, arfando, os olhos vasculhando o espaço estreito. O som dos próprios passos ainda ecoava. Mas um segundo depois, continuou ecoando. Como se mais alguém estivesse andando ali, atrás dela. O pavor subiu pelas suas costas como um choque elétrico. Ela se virou devagar. O corredor estava vazio, mas algo estava ali. Sentia no fundo dos ossos. Então veio o primeiro som. Um estalo seco, como ossos quebrando. Depois o segundo. Uma respiração rouca e irregular. E então algo começou a se arrastar pelo corredor. Emanuela correu sem rumo, os pulmões queimando. Cada corredor parecia igual, como um labirinto sem fim. Então algo mudou. Um cheiro forte de ferro. A cela diante dela tinha uma placa enferrujada presa na porta. Cela 24. Ela parou, o peito subindo e descendo em desespero. O número não deveria significar nada, mas sentia que aquele era o coração daquilo tudo. O ar ao redor tremia. E então a porta se abriu sozinha, lenta, rangendo como um osso torcido. Dentro, a escuridão era mais profunda do que em qualquer outro lugar da prisão. Emanuela sentiu algo puxando sua mente. A cela queria que ela entrasse. E contra tudo que sua razão dizia, ela deu um passo à frente. E entrou. A cela era pequena, úmida, mas havia algo ali, um cheiro de podridão. E então Emanuela viu. No chão, empilhados contra a parede, havia ossos, humanos. As roupas em farrapos misturavam-se à poeira. Ela deu um passo para trás, os olhos arregalados, e então viu algo ainda pior. Entre os ossos, uma coisa pequena e esquecida, uma pulseira de metal, uma pulseira que ela conhecia, porque era dela. O coração de Emanuela parou. Não. As memórias vieram como um golpe. O gosto metálico do medo, o som de gritos abafados. Ela lembrava. Ela já esteve ali antes, não naquela noite. Não naquela visita. Há muito tempo, a voz veio de dentro da cela, um sussurro rouco carregado de algo antigo. Você nunca saiu. Emanuela sentiu a escuridão puxá-la, e então tudo se apagou. O apagão não foi apenas escuridão, foi um vazio. Emanuela sentia como se estivesse afundando, sendo puxada para algo mais profundo que a própria morte. Um buraco sem fundo dentro dela mesma. Então uma sensação. Algo frio, úmido tocando sua pele. Seus olhos se abriram. Ela estava deitada no chão da cela. A pedra gelada sob seu rosto. Tentou se levantar, mas o corpo estava fraco, pesado. E então viu. A cela não estava mais vazia. Nos cantos escuros, formas se moviam. Não pessoas, mas restos de pessoas. Sombras retorcidas, fragmentadas. Corpos que nunca saíram dali. Sussurros se misturavam ao som de algo arranhando a pedra. Ela voltou. Ela sempre esteve aqui. Não há saída. Emanuela tentou gritar, mas sua voz não saiu. E então algo se mexeu na parede. Letras sendo formadas, como se dedos invisíveis estivessem arranhando a pedra naquele exato momento. Lembre-se. O pavor apertou seu peito, e como um choque, a memória veio. Ela era criança, pequena demais para entender o que acontecia. Os pais eram espíritas, mas não apenas praticantes. Eles buscavam algo que não deveriam. Naquela noite, anos atrás, trouxeram Emanuela para a prisão. Diziam que precisavam de um vínculo. Um sacrifício simbólico para abrir um caminho entre os vivos e os que estavam presos ali. Mas o ritual deu errado. Ou talvez tivesse dado certo, porque algo veio. Algo que não era humano. As luzes falharam, o tempo se desfez e Emanuela nunca saiu. Ou melhor, uma parte dela nunca saiu. A criança que entrou naquela cela naquela noite ainda estava ali. Escondida, perdida. E agora, finalmente, as partes estavam se encontrando. O mundo ao redor dela oscilou. A cela ficou maior. Ou talvez fosse ela que estivesse menor. Os ossos no chão, os rostos distorcidos nas sombras. Todos olhavam para ela, esperando. E então uma mão tocou seu ombro. Fria, ela se virou. E viu ela mesma. Uma versão mais nova. Cabelos emaranhados, olhos escuros, fundos. A criança que ficou para trás. A menina encarou Emanuela com um olhar vazio. E então sussurrou. Você demorou para me encontrar. Emanuela quis negar. Quis fugir, mas sabia que não podia, porque fugir significaria viver incompleta. Metade dela aqui e metade lá fora. A verdade finalmente se encaixava. Ela nunca saiu porque parte dela ficou ali. A prisão não prendia apenas corpos, prendia ecos, fragmentos de almas. E agora ela precisava decidir. A cela tremia ao redor. A criança estendeu a mão. Se você me levar com você, podemos sair. O ar ficou denso, sufocante. Emanuela hesitou. Se aceitasse, seria inteira novamente. Mas e se não fosse só isso? E se outras coisas saíssem junto com ela?
porque havia algo nos olhos daquela menina que não era apenas humano. Mas o tempo estava acabando, as sombras ao redor estavam fechando o espaço. Era agora ou nunca. Emanuela pegou a mão da menina. O frio subiu por seu braço, queimando como gelo. A cela desapareceu, o chão sumiu, o mundo desabou em trevas. E então... luz. Emanuela abriu os olhos com um suspiro sufocado. Estava deitada no chão frio da prisão. Raquel e Júlio estavam ao seu redor, pálidos. "Meu Deus, você apagou do nada!" exclamou Raquel. Emanuela piscou, confusa. Olhou para o corredor. Estava diferente. Não mais distorcido. Apenas normal. O guia estava parado ao lado, observando-a. Mas algo em seu olhar dizia que ele sabia. Emanuela tocou a própria pele. Estava quente. Seu coração batia forte. Mas algo estava errado. Porque quando olhou para sua própria sombra, viu. Havia outra sombra ao lado da sua, menor, de uma criança, que não estava ali antes. E então ouviu um sussurro dentro de sua mente. "Agora estamos juntas." A prisão havia deixado Emanuela ir, mas ela nunca saiu sozinha. Meses depois, Emanuela tentava seguir sua vida, mas coisas estavam estranhas. Às vezes ela acordava e percebia que seus móveis estavam mudados de lugar. Às vezes sentia dedos frios tocarem seu ombro quando estava sozinha. Às vezes ouvia sua própria voz em outro cômodo. Mas acima de tudo, havia o espelho, onde de vez em quando ela via a menina parada atrás dela, sorrindo e esperando. Porque portas que se abrem nem sempre podem ser fechadas. E algumas partes de nós nunca nos deixam completamente. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.